Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar as 10 pragas que afligiram o Egito, que está ali relatado no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco escrito por Moisés. E hoje vou comentar a 5ª praga, a praga da peste sobre os animais, que está ali relatada em Êxodo capítulo 9, versículos 1 a 7. E no primeiro versículo já diz que Deus fala a Moisés para ir falar com Faraó e dizer assim: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir. Novamente, Moisés fala para Faraó que Deus está dizendo para deixar o seu povo ir, para que o sirva. E no relato das pragas é a primeira vez que aparece Deus dizendo assim, o Deus dos Hebreus, fazendo a sua distinção, fazendo a sua separação de quem realmente ele era o Deus. Aí você entende que Israel ali no Egito vivia numa cultura politeísta, vários deuses, Deus para tudo quanto é tipo de coisa. Então quando Jeová, quando Yahvé, ou Elohim, ou Eterno, como diz as Bíblias hebraicas, quando ele se diz o Deus dos Hebreus, ele está sendo específico de que povo ele é Deus. E a ordem de Deus para Faraó é: deixa o meu povo ir para que me sirva. Essa palavra servir quer dizer trabalhar, mas não no sentido de fazer alguma tarefa. A ideia desse serviço é uma adoração, é um serviço de adoração, é um culto ali para adorar uma divindade. O serviço de adoração, para o servir, adorar a Deus. E Jesus foi muito claro sobre isso quando ele falou para a samaritana ali em João capítulo 4, versículo 23, que a hora vem que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Se tem uma coisa que Deus está procurando é adoradores, e o nível desses adoradores em espírito e em verdade. E Jesus usa um termo ali, os verdadeiros, isso é, uma adoração genuína, uma adoração real, né? Não é simplesmente, como o próprio Jesus falou em outro texto, não é só da boca para fora, como ele disse que honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que realmente adora a Deus, que ele realmente quer adorar a Deus, ele tem prazer de estar ali diante de Deus para o adorá-lo. Ele não está participando apenas de um culto religioso, de uma reunião religiosa, ele está no ambiente, em comunhão com os irmãos e principalmente em comunhão com Deus para o adorá-lo, prestar o seu culto. Entenda, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Então Deus quer que o seu povo saia do Egito principalmente para o adorá-lo, para servir a ele em adoração. E é claro, você conhece a história, Faraó sempre se recusando a deixar o povo de Deus ir. Por isso que no versículo 2 e no versículo 3, Deus já antecipa as ações de Faraó e diz para ele: porque se você recusar deixar o povo ir e ainda por força os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. É o termo que a Bíblia João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida usa, pestilência gravíssima. Essa palavra ali no texto que é recusar, se o Faraó recusar, essa palavra recusar quer dizer desobedecer, relutar, é querer fazer o contrário do que Deus está mandando. Olha a petulância de Faraó. E além de recusar, ele queria impedir com força, retiver com força. Essa palavra retiver com força, esse texto quer dizer está agarrando a pessoa e não deixa a pessoa ir e ainda prende a pessoa para não deixar ela ir. Então veja só o que Faraó estava fazendo com o povo de Deus. Então Deus está dizendo, se tu se recusar e impedir com força deles irem, vai vir uma pestilência gravíssima sobre o teu gado que está no campo. E isso traria um desastre econômico e espiritual sem precedentes para a terra do Egito.
Econômico por quê? Porque os animais eles eram muito importantes ali para o dia a dia do povo do Egito, ok? Para o exército, para a agricultura, para o transporte e para outras tarefas do dia a dia. Os animais eram importantíssimos. E espiritual porque eles eram tratados como divindades. Inclusive, havia o deus Apis, que era o deus touro, e a deusa Hathor, que era a deusa com a cabeça de vaca. Divindades relacionadas com os animais. Então, essas divindades iam se mostrar, totalmente impotentes perante a mão do Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo na questão econômica, veja que interessante. Assim como Deus usou José para levantar o povo do Egito, a nação do Egito, agora estava usando Moisés para abater a nação do Egito. E o versículo 3 é bem claro como seria isso sobre o gado do povo do Egito, com uma pestilência gravíssima. Essa palavra pestilência quer dizer destruição, então seria algo que traria uma destruição tremenda ali para o gado do Egito. E a palavra gravíssima quer dizer o resultado, a consequência dessa peste. Então, são dois termos muito fortes para dar a ideia do que realmente iria acontecer com o gado de todo o povo do Egito. E além de dizer todo o mal que viria sobre o gado do Egito, no versículo 4, o Senhor diz para Moisés dizer a Faraó: olha, e o povo de Israel será preservado, eu farei separação entre o gado do Egito e o gado de Israel. Deus está guardando, protegendo o povo de Israel, o seu gado ali, para provar que ele é realmente o Deus que faz, mas também o Deus que guarda, o Deus que protege. Então, enquanto no Egito haveria uma mortandade de animais, ali na terra de Gozen, onde estava o povo de Deus, seria totalmente preservada. Nenhum animal sequer sofreria alguma peste. E o termo usado ali no versículo 4, para fazer essa distinção também, é usado separação. Deus faria separação entre o gado de Israel e o gado do Egito. Então a ideia é cortar. Deus está cortando e mostrando e separando para si aquele que ele iria guardar e aquele que iria sofrer as consequências da desobediência de Faraó. E no versículo 5, Deus avisa Moisés para dizer para Faraó quando aconteceria essa peste dos animais. Amanhã. Então veja só, Moisés ia lá falar com o Faraó e dizer: olha, Faraó, amanhã essa peste vai acontecer. Então Deus estava dando até o prazo, o horário, o tempo de que essa peste iria acontecer. Deus avisou a Faraó, estava usando Moisés para avisar a Faraó de tudo que iria acontecer caso Faraó não obedecesse a palavra de Deus. Então, quem ia ativar, se podemos dizer assim, ativar o poder da palavra de Deus sobre o Egito era o próprio Faraó. A sua recusa em não obedecer a palavra de Deus faria a própria palavra de Deus se cumprir na vida do Egito. A pestilência sobre os animais e a preservação do gado do povo de Israel. E no versículo 6 está o acontecimento desse evento que Deus preveu que aconteceu. Como o Faraó não deixou o povo ir, no versículo 6 relata exatamente o que Deus previu que iria acontecer caso o Faraó não obedecesse. Onde todo o gado dos egípcios morreu e nenhum animal do povo hebreu morreu, nem um só. Vale ressaltar aqui que nesse versículo 6 diz que todo o gado do Egito morreu. Mas logo depois, no versículo 19 e 20, antes da praga da saraiva, diz que havia gado ainda ali no Egito. Então, alguns comentaristas entendem que esse termo todo é uma hipérbole ou uma generalização para dar a ideia da catástrofe que foi isso. Outros já dizem que esse termo todo quer dizer somente os animais que estavam no campo, animais que estavam nos estábulos, estavam guardados pelos seus donos, não sofreram com essa pestilência. Mas na verdade o que nós sabemos é que essa peste foi terrível e muitos animais do Egito pereceram. Vale ressaltar também aqui que a tradição judaica diz que essa praga era uma consequência, era um castigo de Deus sobre o povo do Egito
porque eles faziam os hebreus apacentarem os seus rebanhos em lugares muito distantes, fazendo ficarem longe das suas famílias. E assim como Deus falou, aconteceu. Houve essa mortandade dos animais. Quando Deus libera uma sentença, as coisas acontecem. Só que nesse caso, Deus liberou uma palavra caso Faraó não obedecesse. Quem tinha o poder de fazer a palavra de Deus se cumprir era Faraó. Por incrível que pareça, ele é que tinha o poder de fazer a palavra de Deus se cumprir. Se ele recusasse, foi o que ele fez, ele se recusou a deixar o povo ir e Deus cumpriu a sua palavra, porque Faraó recusou deixar o povo ir. Quando Deus libera uma sentença, ela acontece, ok? Ela talvez pode ser adiada, como foi o caso do rei Ezequias, quando Deus falou para ele, usando o profeta: põe em ordem a tua casa, isso é, deixa tudo organizado, não é que a família dele estava uma bagunça, não tem nada a ver esse comentário que alguns pregadores fazem, dizendo que a casa dele, a família dele estava uma bagunça. Põe a tua casa em ordem. Esse põe a tua casa em ordem quer dizer, deixa o teu reino organizado, porque tu vai morrer. Aí ele foi, clamou ao Senhor, chorou, se aquebrantou na presença de Deus. Deus não tirou a sentença, ele adiou por 15 anos, ok? Então Deus adia uma sentença. Deus falou que ia destruir Acabe e sua família. Acabe se humilhou na presença de Deus, mas como Deus tinha colocado uma sentença, então Deus adiou essa sentença de Acabe. Assim também, quando Deus falou para Moisés, quando eles haviam saído do Egito, Deus falou para Moisés: Moisés, aparta-te, porque eu vou destruir esse povo, vou fazer um povo de ti. Mas Moisés disse: não, Senhor, tu falou que ia levar esse povo para a terra que mana leite e mel. Então tu deu tua palavra. Então Deus disse que não ia matar o povo ali, mas que o povo ia ficar 40 anos rodeando o deserto até que toda aquela geração que desobedeceu a Deus perecesse. Então ele não tira a sua sentença, ele adia a sentença, como foi esses 3 casos que eu citei aqui. Mas não foi o caso de Faraó. Faraó poderia ter impedido a ação da palavra de Deus, porque havia uma condição para a palavra de Deus se cumprir. Então entenda, conosco é a mesma coisa. O poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, o juízo de Deus sobre a nossa vida. Salomão, quando orou pelo templo, ele disse: não há homem que não peque. E Paulo escreve em Romanos que todos são pecadores. E o apóstolo João também escreve na sua carta que diz que na sua primeira carta, quando nós falamos que não temos pecado, já estamos mentindo. Então não há homem, não há ser humano nessa terra que não seja pecador. Então nessa condição, o ser humano, segundo a palavra de Deus, vai ser condenado. Mas ele pode impedir o cumprimento dessa palavra, assim como o Faraó poderia impedir também o cumprimento da palavra da praga. Nós podemos impedir o cumprimento dessa palavra. Como? Entregando a nossa vida para o Senhor Jesus, crendo que Ele é o nosso Salvador, crendo que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o Evangelho, é as boas novas, ok? Cristianismo não é religião, cristianismo é a volta do relacionamento do ser humano com Deus através do seu Filho. E voltando aqui para o texto, o versículo 7 diz que Faraó enviou mensageiros para ver se lá na terra de Gósen realmente os animais estavam preservados. E quando ele viu isso, descobriu que lá estavam preservados, o seu coração se endureceu mais ainda e não deixou o povo ir. Quando Moisés falou com o Faraó, ele disse que se ele se recusasse a deixar o povo ir, haveria uma mortandade sobre o gado. Essa mortandade seria no outro dia, no dia seguinte, e que o gado do povo de Deus seria preservado. 2 partes dessa profecia Faraó viu se cumprir: no dia seguinte e a mortandade sobre o gado do povo do Egito. Agora ele mandou mensageiros lá conferir na terra de Gósen se essa terceira parte, se o gado do povo de Israel estava preservado. E isso realmente aconteceu. Então por isso que o seu coração se endureceu mais ainda. Sabe aquela coisa da pessoa
quando ela, ao invés dela aceitar o seu erro, aceitar a sua falha, ela fica mais nervosa, mais chateada ainda e não aceita e se fecha ainda mais. Isso é terrível. É isso que está acontecendo com Faraó. Quanto mais ele luta contra Deus, mais ele vê que Deus é soberano e mais ainda ele fecha o seu coração. Mas tudo isso está num propósito de Deus. Como o texto diz no versículo 7, ele endureceu o coração e seu coração ficou pesado igual uma pedra intransponível, e então ele não deixou o povo ir. Por isso vem a sexta praga, a praga das úlceras. Isso eu vou comentar no próximo final de semana, ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.